A simples mendiga salva os gêmeos do milionário negro e descobre um segredo que mudou tudo. Uma tempestade se aproximava do sertão, trazendo nuvens escuras e relâmpagos que iluminavam a noite como se o próprio céu estivesse em fúria. Zefinha, com o manto gasto de retalhos e o olhar ansioso, corria em direção ao matagal, com o som da chuva torrencial a ecoar em seus ouvidos. Seu coração batia apressado. Naquela noite fatídica, ela ouviu os gritos e sua coragem a levou a desbravar a escuridão. Por favor, me ajudem! Eram as vozes pequenas de duas crianças, os gêmeos, perdidos e atormentados. E como um anjo, Zefinha os encontrou. Em meio às árvores, os pequenos estavam encharcados, os rostinhos assustados e as mãozinhas tremendo. Era como se o próprio universo tivesse conspirado para unir suas vidas naquela noite implacável. Com um gesto simples, ela os abraçou, aquecendo-os não só do frio da chuva, mas também do medo que os consumia. Enquanto os trovões rugiam lá fora, Zefinha viu nos olhos deles um brilho de esperança. Mas o que ninguém poderia imaginar era que um dos garotos era filho de Eduardo Sampaio, um dos homens mais poderosos do estado. Quando a tempestade finalmente cedeu e as luzes do amanhecer se aproximaram, Zefinha fora levada à grande propriedade do milionário. O olhar de gratidão nos olhos de Eduardo era inconfundível, e em reconhecimento ao que ela fizera, surgiu um romance inesperado. Casar-se com um homem de tanto poder era um absurdo, mas Zefinha se deixou levar. O brilho das festas e a vida de primeira-dama revelavam um mundo totalmente novo, mas também pesado pela pressão e preconceitos. Enquanto Zefinha lutava para se adaptar ao novo papel, lembranças dos gêmeos a seguiam. Sua empatia a movia e ela se via determinada a fazer algo pelos mais necessitados do sertão. Criou programas para empoderar mulheres e garantir segurança alimentar. Mas a oposição a via como uma ameaça e o sussurro de intrigas a cercava. Seu desejo de ajudar acirrava ânimos. E o que deveria ser uma jornada de luz se tornava um campo de batalha. Em uma de suas andanças pela comunidade, Zefinha cruzou olhares com os gêmeos novamente. O que começou como um ato de bondade havia se tornado um laço inquebrantável. Mas o que era um amor puro entre eles, logo se tornaria o epicentro de um mistério. Ao investigar a história das crianças, Zefinha se deparou com um segredo que poderia mudar tudo. A descoberta cativante a envolveu em um turbilhão. Os gêmeos eram filhos de uma vendedora de terras e suas raízes estavam profundamente entrelaçadas com a história da fazenda de Eduardo. Zefinha se sentiu perdida, o que a imigrou ainda mais em sua própria identidade. A pressão aumentava e ela começou a duvidar de si mesma, ao se rever em meio a um mundo de glitter e glamour. Sua essência do sertão clamava por justiça. O ataque da oposição foi como um sinal. Sua luta apenas começou, ecoou em sua mente. A história estava longe de acabar. E o que fazer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zefinha se questionava, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Os gêmeos eram filhos de uma vendedora de terras, e isso mudava tudo. O peso da descoberta a sufocava. A propriedade de Eduardo era conectada, de algum modo, ao passado dessas crianças. O que havia ocorrido? Que segredos estavam escondidos sob a superfície calma daquela fazenda? Enquanto seus pensamentos fervilhavam, ela decidiu agir. Precisava de respostas. Com o coração acelerado, pediu ao marido que a acompanhasse em uma visita à comunidade, onde conhecer os gêmeos. Eduardo hesitou, mas a determinação de Zefinha o convenceu. Ele não sabia ainda que essa decisão o levaria a um caminho inesperado. No caminho, Zefinha sentiu uma ansiedade crescente. O cheiro da chuva recente, ainda impregnado no ar, não a acalmava como antes. As memórias dos gêmeos a atormentavam. O que mais ela não sabia sobre aquelas crianças? O que mudara na vida delas, enquanto ela se deixava levar pelo luxo e esplendor do novo papel que havia assumido? Quando chegaram à comunidade, o formulário de felicidade estava longe. A alegria que normalmente cercava as interações estava ausente. Pessoas sussurravam. Seus olhares eram pesados, como se Zefinha fosse uma intrusa. Ela e Eduardo se sentaram com os gêmeos, mas o clima estava tenso. Era como se um segredo pairasse sobre o ar. Então, tudo mudou. Um velho apareceu, o rosto marcado pelo tempo, os olhos cheios de dor e sabedoria. Ele pediu para falar com Zefinha em particular. O coração dela pulou no peito. Ele a levou para um canto afastado. Você não conhece toda a verdade. Ele começou e Zefinha prendeu a respiração. Essas crianças? O velho hesitou, como se o peso das palavras o tivesse paralisado. Não são apenas filhos de uma vendedora de terras. Eles são descendentes de um grande herdeiro. E a propriedade que Eduardo possui é parte de um acordo, um pacto de família. Os olhos de Zefinha se abriram em choque. Pacto? Que pacto? Ele continuou, sua voz baixa e intensa. Se você não descobrir a verdade, essas crianças podem ser perdidas. E o que você acha que acontecerá com Eduardo se a história vier à tona? Ele não é apenas um milionário. Ele pode ser o ladrão da herança deles. As palavras dele ecoavam em sua mente. Um ladrão? Um impostor? A cabeça de Zefinha girava com a ideia de que tudo ao seu redor poderia desmoronar. E o que dizer sobre o amor que sentia por Eduardo? A pessoa que se tornara seu porto seguro. Agora, a figura de um possível traidor. No momento em que ela se virou para Eduardo, viu o que parecia uma sombra cruzar seu rosto. Ele estava ouvindo a conversa, seus olhos arregalados com a revelação. Zefinha percebeu que ele estava paralisado, como se algo que ele soubesse estivesse finalmente se revelando. Eduardo? O sussurro dela tremeu. O choque a consumia e uma confusão interna tomou conta. Do que mais ele era capaz de esconder? E logo, o velho, percebendo que a conversa havia mudado de rumo, disse: a verdade deve ser dita, mas cuidado, há aqueles que farão de tudo para proteger seus segredos. Zefinha também sentiu isso. O ar estava pesado,
carregado de tensão. Os murmúrios da comunidade a cercavam, a pressão crescente de um segredo sombrio, de histórias não contadas se acumulando como nuvens de tempestade. O que mais Eduardo escondia? E o que seria dessas crianças, suas vidas entrelaçadas com a dela? O vento uivava e Zefinha intercedeu. Que seu mundo estava prestes a mudar, mais do que ela poderia imaginar. Zefinha estava presa em um turbilhão de emoções. O olhar do velho que a tinha chamado para aquele canto parecia carregar todo o peso do mundo. Enquanto ela tentava juntar as peças da verdadeira história dos gêmeos, viu Eduardo paralisado, a expressão carregada de horror. O que ele sabia? Por que não lhe contara tudo isso antes? Eduardo! O chamado dela foi como um sussurro. O coração batia forte. Uma tempestade de sentimentos a invadia. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito ecoou pela comunidade. Socorro! Alguém, por favor! As vozes eram altas e desesperadas. Zefinha virou-se assustada, seus olhos buscando a origem do som que cortava o ar pesado. Um tumulto começou a se formar à distância. Sombras de pessoas correndo, olhares alarmados. Ela se virou rapidamente para o velho. Meu Deus, o que está acontecendo? O velho olhou para ela, a face enrugada se contorcendo em preocupação. Segui a luz, mas não é só um resgate. Algo mais está acontecendo. As palavras dele surgiram como um aviso, e Zefinha sentiu frio na espinha. Ela e Eduardo se apressaram em direção ao tumulto. O coração dela acelerava ainda mais, pressentindo que algo desastroso estava prestes a acontecer. Ao chegarem, o caos era palpável. A multidão aglomerava-se em torno de uma cabana, gritos e lamentos se misturando. Quando a multidão se afastou, Zefinha ficou paralisada. No chão, deitado numa poça de água, estava um homem. Seu rosto estava pálido, e um puxão nas suas roupas a fez reconhecer a figura. Era um dos seguranças de Eduardo, Marco. O corpo totalmente inerte, a respiração inexistente. Não, não é possível! Zefinha gritou, sua mão voando para a boca. Um frio gelado dominou seu corpo. Isso não estava acontecendo. A confusão tomou conta dela. Eduardo se aproximou, mas Zefinha o afastou com um movimento brusco. Ele estava tão chocado quanto todos ali, mas a raiva começava a brotar dentro dela. Raízes profundas de desconfiança e medo. Como isso pode ter acontecido? Disse Eduardo, olhando para Marco. Zefinha não conseguia pensar. A cena diante dela a paralisava. Vá, chame ajuda! Zefinha ordenou, enquanto a cena ao seu redor se distorcia. As vozes da multidão se tornavam um zumbido distante. No calor do momento, enquanto as pessoas se moviam, algo brilhou no chão perto de Marco. Zefinha se agachou, a visão se fixando em um pequeno objeto prateado. Era um cordão. Quando ela o segurou, seu coração saltou. Era o cordão que Marco sempre usava, a corrente fina com um pingente em forma de cruz. Por que ele estava aqui? Zefinha murmurou, olhando para Eduardo. O que ele estava fazendo aqui? Não fazia sentido. Nesse instante, uma mulher avançou, a expressão de pânico no rosto. O Marcos! O Marcos estava se encontrando com alguém. Estavam conspirando. Ele sabia de algo. A mulher gritou e a multidão silenciou, como se todos absorvessem a revelação. Conspiando! Zefinha se virou para a mulher, o choque e a incredulidade se acumulando em seu peito. Sabia de algo? O quê? A mulher hesitou,
mas a ira da multidão a impediu de não falar. Ele estava se reunindo com pessoas que queriam tomar a fazenda, a propriedade de Eduardo. Eu ouvi tudo. Zefinha sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não apenas segredos sobre as crianças, mas agora um envolvimento que poderia afetar tudo ao seu redor. O que mais estava escondido? Qual era a verdade que ligava Eduardo? Aqueles gêmeos e agora um assassinato. O olhar de Eduardo estava fixo no corpo de Marco. E o mistério agora parecia mais profundo. Aquela noite implacável não terminaria em paz. Estava apenas começando. As respostas ainda estavam em algum lugar. E o silêncio da multidão parecia prometer que mais verdades viriam à tona. Cada uma mais devastadora que a anterior. Zefinha sentiu a pressão crescendo. A necessidade de descobrir a verdade urgentemente. Seu coração batia na mesma cadência do terror, que começava a tomar conta daquela comunidade, e ela sabia que estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que poderia imaginar. Zefinha estava presa em um turbilhão de emoções. O olhar do velho que a tinha chamado para aquele canto parecia carregar todo o peso do mundo. Enquanto ela tentava juntar as peças da verdadeira história dos gêmeos, viu Eduardo paralisado, a expressão carregada de horror. O que ele sabia? Por que não lhe contara tudo isso antes? Eduardo! O chamado dela foi como um sussurro. O coração batia forte. Uma tempestade de sentimentos a invadia. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito ecoou pela comunidade. Socorro! Alguém, por favor! As vozes eram altas e desesperadas. Zefinha virou-se assustada, seus olhos buscando a origem do som que cortava. O ar pesado. Um tumulto começou a se formar à distância. Sombras de pessoas correndo, olhares alarmados. Ela se virou rapidamente para o velho. Meu Deus! O que está acontecendo? O velho olhou para ela, a face enrugada se contorcendo em preocupação. Segui a luz, mas não é só um resgate. Algo mais está acontecendo. As palavras dele surgiram como um aviso e Zefinha sentiu frio na espinha. Ela e Eduardo se apressaram em direção ao tumulto. O coração dela acelerava ainda mais, pressentindo que algo desastroso estava prestes a acontecer. Ao chegarem, o caos era palpável. A multidão aglomerava-se em torno de uma cabana, gritos e lamentos se misturando. Quando a multidão se afastou, Zefinha ficou paralisada. No chão, deitada em uma poça de água, estava um homem. Seu rosto estava pálido, e um puxão nas suas roupas a fez reconhecer a figura. Era um dos seguranças de Eduardo, Marco. O corpo totalmente inerte, a respiração inexistente. Não, não é possível! Zefinha gritou, sua mão voando para a boca. Um frio gelado dominou seu corpo. E isso não estava acontecendo. A confusão tomou conta dela. Eduardo se aproximou, mas Zefinha o afastou com um movimento brusco. Ele estava tão chocado quanto todos ali, mas a raiva começava a brotar dentro dela. Raízes profundas de desconfiança e medo. Como isso pode ter acontecido? Disse Eduardo, olhando para Marco. Zefinha não conseguia pensar. A cena diante dela a paralisava. Vá, chame ajuda! Zefinha ordenou, enquanto a cena ao seu redor se distorcia. As vozes da multidão se tornavam um zumbido distante. No calor do momento, enquanto as pessoas se moviam, algo brilhou no chão perto de Marco. Zefinha se agachou, a visão se fixando em um pequeno objeto prateado. Era um cordão. Quando ela o segurou,
Seu coração saltou. Era o cordão que Marco sempre usava. A corrente fina com um pingente em forma de cruz. Por que ele estava aqui? Zefinha murmurou, olhando para Eduardo. O que ele estava fazendo aqui? Não fazia sentido. Nesse instante, uma mulher avançou. A expressão de pânico no rosto. O Marcos! O Marcos estava se encontrando com alguém. Estavam conspirando. Ele sabia de algo. A mulher gritou e a multidão silenciou, como se todos absorvessem a revelação. Conspirando? Zefinha se virou para a mulher, o choque e a incredulidade se acumulando em seu peito. Sabia de algo? O quê? A mulher hesitou, mas a ira da multidão a impediu de não falar. Ele estava se reunindo com pessoas que queriam tomar a fazenda. A propriedade de Eduardo. Eu ouvi tudo. Zefinha sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não apenas segredos sobre as crianças, mas agora um envolvimento que poderia afetar tudo ao seu redor. O que mais estava escondido? Qual era a verdade que ligava Eduardo, aqueles gêmeos e agora um assassinato? Enquanto pensava, alguém se aproximou das sombras. Uma figura alta e enigmática, seu rosto escondido por um capuz. Ele se adiantou e a multidão fez silêncio em expectativa. Eu tenho algo para revelar, disse a figura, a voz profunda ecoando. E isso muda tudo. Eduardo se virou, mal conseguindo respirar. Quem é você? Ele perguntou. Mas a figura parecia ignorar a pergunta. Naquele dia da tempestade, começou a figura. Não só os gêmeos estavam em perigo. Havia mais, alguém mais que você ama. O coração de Zefinha disparou. O que isso significava? Quem? Ela perguntou, agora com a voz cheia de pavor. O estranho então se aproximou e tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Sou eu, Clarice! Disse a mulher, os olhos cheios de lágrimas. Sua irmã, eu nunca morri. O choque atravessou Zefinha como um raio. Clarice, sua irmã perdida. O que isso significava? Por que ela estava ali agora? As peças começaram a se encaixar, mas a confusão só aumentava. Você sabe o que aconteceu com os gêmeos. Você sabe da herança! Gritou Zefinha, sentindo as emoções borbulharem. Eu sei mais do que você imagina, Zefinha. Você precisa entender que a verdade é muito mais complexa. A fazenda, a vida do Eduardo, tudo está interligado por um laço que você não conhece. Zefinha estava em estado de choque. O que mais ela precisava descobrir? As revelações prometiam revirar sua vida de uma vez por todas. E o olhar de Eduardo, cheio de medo e confusão, só aumentava sua angústia. Como tudo isso poderia se entrelaçar? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que ela jamais imaginou? A verdade vai te libertar, disse Clarice. E naquele momento, Zefinha sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O peso do passado estava prestes a desabar sobre ela, trazendo à tona segredos que poderiam despedaçar tudo o que conhecia. E enquanto as sombras da noite se alongavam, ela se perguntava o que realmente estava em jogo. Zefinha estava em estado de choque. Clarice, sua irmã, ali na sua frente, viva! Mas a revelação dela não era tudo. O eco dos gritos, aquele tumulto, tudo começou a tomar forma como um pesadelo. O corpo de Marco estava lá, imóvel, e a história que pairava no ar parecia ter um peso cada vez maior. Clarice, por que você não me disse? A voz de Zefinha tremia.
O que mais você está escondendo? Clarice segurou as mãos de Zefinha com a urgência de quem precisa ser ouvida. A verdade sobre os gêmeos, a herança, tudo isso está conectado com a minha história, com a nossa família. Antes que Zefinha pudesse processar, uma explosão cortou o ar. O barulho foi ensurdecedor, como um trovão, e negros vapores começaram a surgir de uma pequena cabana ao lado. A multidão, já em pânico, gritou e se dispersou. Mas o caos levou Zefinha a buscar uma explicação. Eduardo! Ela gritou, procurando por seu marido. Alguém na multidão começou a correr em direção à cabana em chamas. Mas Zefinha ouviu uma voz familiar gritando. Ela virou-se e viu uma figura conhecida emergindo das sombras. "Ai, senhor, é a dona Sônia!" exclamou uma mulher. Era a vizinha que sempre a ajudava na comunidade. A mulher estava pálida, seus olhos arregalados. Ela ia com Marco. Ele disse que tinha que se encontrar. Ela sabe de tudo. Os pensamentos de Zefinha giravam. O que havia na cabana? O que mais estava prestes a ser revelado? Mas antes que pudesse perguntar, Clarice disparou. "Não, Zefinha! Não podemos deixá-los entrar! É armadilha!" O estrondo de outra explosão fez a terra tremer. Zefinha olhou para Clarice, seu coração batendo rápido. "O que você sabe? O que está acontecendo?" No dia da tempestade, o que Marco passou a saber estava prestes a ser revelado. Ele estava em um encontro também com alguém ligado ao passado da nossa família. Ele não só guardava segredos sobre os gêmeos, mas sobre nós também. "Cala a boca! Todos para longe!" gritou Eduardo, agora finalmente a seu lado. Mas a expressão no rosto dele era de desespero. "A cabana é perigosa demais!" Os olhares começaram a se voltar para ele. "Eduardo, você sabia sobre isso?" Zefinha perguntou, agora sentindo a raiva borbulhar. Ele hesitou, apertando a mandíbula. "Não é o que você pensa. Aconteceu antes de te conhecer. Eu só não podia te dizer." Sua voz falhava enquanto ele tentava explicar, mas as palavras não passariam. E então, um barulho ensurdecedor ecoou da cabana que começava a desmoronar. O fogo lamparinava, iluminando os rostos assustados da multidão. Zefinha viu a imagem de Marco, mortos-vivos no chão, e então a imagem de Clarice, sua irmã perdida. A possibilidade de uma traição dentro da própria família se tornou quase insuportável. Um estrondo maior se fez ouvir. As chamas subiram, e com elas, um pedaço de madeira voou em direção ao grupo. Zefinha se jogou para o lado, enquanto Eduardo puxava Clarice para perto. Nesse momento de confusão, a dense smoke acendeu e algo inusitado apareceu. Uma figura encapuzada emergiu das sombras e se aproximou da cabana em chamas. Com um gesto ágil, ele acendeu um isqueiro e fez um carinho na essência alambrada do lugar. Zefinha mal tinha tempo de processar. Deu outro passo para a frente. "Pare! O que você quer?" gritou Eduardo. Mas a figura apenas olhou para eles, um sorriso macabro cruzando seu rosto. "Eu sou o chamado Europenho, verdadeiro dono da fazenda, o herdeiro oculto." O mundo de Zefinha se despedaçou. Esse era o segredo que ela lutava para entender. Ela agora sabia. O passado não era apenas dela e de Eduardo. O fogo não apenas destrói, mas revela. A verdade estava chegando, e como a fumaça, a realidade se arrastava perigosamente no ar. Mais uma vez, a história muda.
Não é só os gêmeos e a fazenda. É a nossa própria vida. Aquilo ecoava na mente de Zefinha. O peso do mundo se firmava. E, com aquele manto de focos e revelações, Zefinha percebeu que agora sua jornada estava apenas começando. Cada escolha conduziria a uma nova reviravolta, enquanto arriscava tudo pelo que era mais precioso. Mas a quem poderia confiar? Enquanto a multidão olhava perplexa, a fumaça começou a se dissipar e a visão de Zefinha falhou. O futuro era tão incerto quanto a própria verdade que se colocava bem na sua frente. Zefinha estava em estado de choque. Clarice, sua irmã, ali na sua frente. Viva! Mas a revelação dela não era tudo. O eco dos gritos, aquele tumulto, tudo começou a tomar forma como um pesadelo. O corpo de Marco estava lá, imóvel, e a história que pairava no ar parecia ter um peso cada vez maior. Clarice, por que você não me disse? Ah! Voz de Zefinha tremia. O que mais você está escondendo? Clarice segurou as mãos de Zefinha com a urgência de quem precisa ser ouvida. A verdade sobre os gêmeos, a herança, tudo isso está conectado com a minha história, com a nossa família. Antes que Zefinha pudesse processar, uma explosão cortou o ar. O barulho foi ensurdecedor, como um trovão, e negros vapores começaram a surgir de uma pequena cabana ao lado. A multidão, já em pânico, gritou e se dispersou. Mas o caos levou Zefinha a buscar uma explicação. Eduardo! Ela gritou, procurando por seu marido. Alguém na multidão começou a correr em direção à cabana em chamas, mas Zefinha ouviu uma voz familiar gritando. Ela virou-se e viu uma figura conhecida emergindo das sombras. Ai, senhor, é a dona Sônia! Exclamou. Uma mulher! Era a vizinha que sempre a ajudava na comunidade. A mulher estava pálida, seus olhos arregalados. Ela ia com Marco. Ele disse que tinha que se encontrar. Ela sabe de tudo. Os pensamentos de Zefinha giravam. O que havia na cabana? O que mais estava prestes a ser revelado? Mas antes que pudesse perguntar, Clarice disparou. Não, Zefinha! Não podemos deixá-los entrar! É armadilha! O estrondo de outra explosão fez a terra tremer. O fogo lamparinava, iluminando os rostos assustados da multidão. Zefinha viu a imagem de Marco, mortos-vivos no chão, e então a imagem de Clarice, sua irmã perdida. A possibilidade de uma traição dentro da própria família se tornou quase insuportável. Um estrondo maior se fez ouvir. As chamas subiram, e com elas um pedaço de madeira. Voou em direção ao grupo. Zefinha se jogou para o lado, enquanto Eduardo puxava Clarice para perto. Nesse momento de confusão, a densa fumaça começou a se dissipar e algo inusitado apareceu. Uma figura encapuzada emergiu das sombras e se aproximou da cabana em chamas. Com um gesto ágil, ele acendeu um isqueiro e fez um carinho na essência alambrada do lugar. Zefinha mal tinha tempo de processar. Levou outro passo para frente. Pare! O que você quer? Gritou Eduardo. Mas a figura apenas olhou para eles, um sorriso macabro cruzando seu rosto. Eu sou o chamado, Europei, o verdadeiro dono da fazenda, o herdeiro oculto. O mundo de Zefinha se despedaçou. Esse era o segredo que ela lutava para entender. Ela agora sabia. O passado não era apenas dela e de Eduardo. O fogo não apenas destrói, mas revela. Mais uma vez a história muda. Não é só os gêmeos e a fazenda, é a nossa própria vida. Aquilo ecoava na mente de Zefinha.
O peso do mundo se firmava. E com aquele manto de fogos e revelações, Zefinha percebeu que agora sua jornada estava apenas começando. Cada escolha conduziria a uma nova reviravolta, enquanto arriscava tudo pelo que era mais precioso. Mas a quem poderia confiar? Enquanto a multidão olhava perplexa, a fumaça começou a se dissipar e a visão de Zefinha falhou. Clarice, o que você sabe sobre isso? Zefinha gritou, a angústia tomando conta. Mas antes que a irmã pudesse responder, Europeia deu um passo à frente. Eu posso trazer resposta, mas você precisa acreditar na verdade que descobrirá. E, de repente, uma forte explosão originada da cabana os lançou ao chão. O chão tremeu, e o tremor fez Zefinha rolar para longe, enquanto uma sombra escura surgia do fogo. Uma figura em chamas emergindo, se contorcendo. O que era aquilo? Ela não sabia. A figura gritava, mas a voz era familiar. Marco! Zefinha exclamou horrorizada. Ele estava ali, em chamas, mas seus olhos pareciam vivos. E atrás dele, outra sombra se formava, revelando algo inimaginável. A mulher, Dona Sônia. Ela emergiu da fumaça, com um sorriso no rosto e algo na mão. Isso é o que eu guardava, ela gritou, erguendo um arquivo manchado de cinzas. Com um gesto, as folhas caíram e se espalharam ao vento. Segredos! Todas as mentiras que vocês acreditaram. A verdade não será ignorada, Zefinha sentiu. Uma vertigem. Era isso que Clarice tinha medo de mostrar? Todos ao seu redor estavam agora em silêncio, absorvendo o impacto da revelação. A multidão estava paralisada. Mas Zefinha sabia que aquela era a cena que mudaria tudo. Eduardo, você sabe disso? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro de desespero. A expressão dele era vazia, mas Zefinha podia ver uma fração de medo nos olhos dele. Zefinha! A voz dele era um pedido silencioso. Ela sentia o chão se abrir debaixo dela. Todo o amor que construiu, todas as promessas feitas, agora pairavam em risco, e a verdade queimava como as chamas. O que mais havia naquelas folhas? O que a verdade significava? Ela estava prestes a desabar, e quando avistou os rostos ao seu redor, percebeu que o terror estava justificado. Desculpe, não posso deixar você descobrir, disse Europeia ao lado dela, antes que o caos a consumisse. As chamas aumentando ao fundo, tudo começava a ruir. E Zefinha percebeu que a história acabara de se tornar uma batalha por sobrevivência e verdade, onde o amor e a traição estavam prestes a colidir de um jeito que ninguém podia imaginar. Zefinha estava presa na confusão de emoções, o olhar fixo na figura encapuzada que se apresentava como Europeia. As chamas dançavam atrás dele, iluminando o rosto das pessoas em torno, refletindo o medo e a incerteza. O que ele estava realmente afirmando? O verdadeiro dono da fazenda? O herdeiro oculto? As palavras dele pareciam sacudir a própria estrutura do que ela acreditava conhecer. Filha, não ouça. Ele está mentindo. Eduardo. Gritou! A voz tensa, sua mão se movendo para agarrar o braço de Zefinha. Mas a inquietude no rosto dele falava mais alto que as palavras. Havia algo mais. Ele sabia. Silêncio! Europeia gritou, sua voz ecoando como um trovão. Eu não estou aqui para mentir. Estou aqui para revelar a verdade que você ignora. O coração de Zefinha disparava, como se um nó se formasse na garganta. Ela se virou para Eduardo, buscando uma resposta em seus olhos. O que mais ele escondia? Era tudo uma armadilha. Uma fração de suas esperanças parecia se esvair.
consumida pelo fogo que agora cercava o chão sob eles. O calor se intensificava com cada palavra de Europei. Você e seu marido nunca devem ter sabido. Europei continuou. Mas a propriedade que Eduardo possui, não. É apenas um pedaço de terra. É parte de um antigo pacto de família que une nossos destinos. Ele olhou nos olhos dela com um brilho intenso. E é hora de você saber que você mesma é parte desse pacto. Zefinha sentiu o chão tremer sob seus pés. Eu? O que você quer dizer? A confusão era avassaladora e a sensação de estar sendo puxada para um turbilhão a desorientava. Você foi escolhida para manter o legado. Europei declarou com fervor. Mas para aceitar, deve primeiro confrontar o seu passado. Sua mãe, ela não era quem você pensa. Ela fez escolhas que mudaram o curso de nossas vidas. Um espanto gelado subiu pela espinha de Zefinha. O que você está dizendo? Minha mãe! As memórias de sua infância começaram a se misturar. Distorcidas! O que mais ela não sabia sobre ela? Ela fez um acordo, e não foi uma escolha fácil. E quando você se casou com Eduardo, selou um destino ainda mais complicado. A voz de Europei reverberava no ar, cada palavra um golpe. Qualquer erro cometido pode custar vidas. As palavras pareciam se chocar como ondas de uma tempestade. E Zefinha mal conseguia processar. O que mais havia ali? E o que Marco tinha a ver com isso? As sombras do passado vieram à tona em sua mente. É tudo um esquema. Ele não morreu por acaso. Ele tinha informações que poderiam livrar você desse fardo. Mas alguém não queria isso. Europei olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. A Sônia sabe mais do que você imagina. Ela estava no meio de tudo e Marco. Ele era a chave. Gritos começaram a emergir da multidão. A tensão aumentava. O que significava isso? Zefinha olhou de volta para Eduardo, que estava pálido, os olhos cheios de dor e confusão. Os dois estavam em lados opostos de uma guerra que nem sabiam que estavam lutando. Eduardo, explica! Você sabia de algo? Zefinha implorou, o medo prestes a conduzi-la à beira da urdidura. Eu não sabia que a verdade estava tão entrelaçada. As palavras dele saíram sufocadas. O olhar dele revelava medo. E Zefinha percebeu que o fio que os unia havia se rompido. Eu só queria te proteger, Zefinha. E nesse momento, enquanto a confusão aumentava e os murmúrios da multidão se tornavam gritos de pânico, um rugido ensurdecedor cortou o ar. A cabana em chamas desmoronou, e por entre as chamas, uma silhueta negra surgiu. Eu sou a conexão! O que seus olhos não viram? A figura se aproximou e Zefinha a reconheceu. Era a mulher que sempre apoiou a comunidade. Qualquer coisa menos uma simples vizinha. Era ninguém menos que a avó de Zefinha. A verdade não pode permanecer oculta. As palavras dela cortaram o ar e o coração de Zefinha despencou. Vovó? O choque a atingiu como um soco no estômago. A mulher que acreditara ter perdido era a chave para decifrar todos os mistérios. Era ela quem poderia explicar tudo. E no meio do pânico, a dúvida se tornava um fardo pesado. O que mais ela tinha escondido? O que significava tudo isso para Zefinha e Eduardo? O futuro deles estava agora em um limbo sombrio. Zefinha olhou para o fogo e depois para seus amores. Estava prestes a entrar em uma tempestade de revelações. E ela sabia que nada seria como antes. As chamas estalavam ao fundo e a figura de sua avó pairava sobre o caos.
como um farol apagado em um mar de escuridão. Você precisa decidir, Zefinha. Ou você fica e enfrenta a verdade, ou corre e se esconde da sua linhagem. A voz de sua avó ecoou. E Zefinha percebeu que a escolha estava em suas mãos. O que ela realmente queria? A realidade estava prestes a desmoronar, e a única certeza que lhe restava era a incerteza do caminho a seguir. Zefinha estava presa na confusão de emoções, o olhar fixo na figura encapuzada que se apresentava como europeu. As chamas dançavam atrás dele, iluminando o rosto das pessoas em torno, refletindo o medo e a incerteza. O que ele estava realmente afirmando? O verdadeiro dono da fazenda? O herdeiro oculto? As palavras dele pareciam sacudir a própria estrutura do que ela acreditava conhecer. Filha, não ouça! Ele está mentindo! Eduardo gritou, a voz tensa, sua mão se movendo para agarrar o braço de Zefinha. Mas a inquietude no rosto dele falava mais alto que as palavras. Havia algo mais. Ele sabia. Silêncio! Europeu gritou, sua voz ecoando como um trovão. Eu não estou aqui para mentir. Estou aqui para revelar a verdade que você ignora. O coração de Zefinha disparava, como se um nó se formasse na garganta. Ela se virou para Eduardo, buscando uma resposta em seus olhos. O que mais ele escondia? Era tudo uma armadilha. Uma fração de suas esperanças parecia se esvair, consumida pelo fogo que agora cercava o chão sob eles. O calor se intensificava com cada palavra de Europeu. Você e seu marido nunca devem ter sabido. Europeu continuou. Mas a propriedade que Eduardo possui não é apenas um pedaço de terra. É parte de um antigo pacto de família que une nossos destinos. Ele olhou nos olhos dela com um brilho intenso. E é hora de você saber que você mesma é parte desse pacto. Zefinha sentiu o chão tremer sob seus pés. Eu? O que você quer dizer? A confusão era avassaladora e a sensação de estar sendo puxada para um turbilhão a desorientava. Você foi escolhida para manter o legado. Europeu declarou com fervor. Mas para aceitar, deve primeiro confrontar o seu passado. Sua mãe, ela não era quem você pensa. Ela fez escolhas que mudaram o curso de nossas vidas. Um espanto gelado subiu pela espinha de Zefinha. O que você está dizendo? Minha mãe? As memórias de sua infância começaram a se misturar, distorcidas. O que mais ela não sabia sobre ela? Ela fez um acordo, e não foi uma escolha fácil. E quando você se casou com Eduardo, selou um destino ainda mais complicado. A voz de Europeu reverberava no ar. Cada palavra um golpe. Qualquer erro cometido pode custar vidas. As palavras pareciam se chocar, como ondas de uma tempestade. E Zefinha mal conseguia processar. O que mais havia ali? E o que Marco tinha a ver com isso? As sombras do passado vieram à tona em sua mente. É tudo esquema. Ele não morreu por acaso. Ele tinha informações que poderiam livrar você desse fardo. Mas alguém não queria isso. Europeu olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. A Sônia sabe mais do que você imagina. Ela estava no meio de tudo e Marco, ele era a chave. Gritos começaram a emergir da multidão. A tensão aumentava. O que significava isso? Zefinha olhou de volta para Eduardo, que estava pálido, os olhos cheios de dor e confusão. Os dois estavam em lados opostos de uma guerra que nem sabiam que estavam lutando. Eduardo, explica! Você sabia de algo? Zefinha implorou, o medo prestes a conduzi-la à beira da urdidura. Não sabia que a verdade estava tão entrelaçada. As palavras dele saíram sufocadas.
O olhar dele revelava medo e Zefinha percebeu que o fio que os unia havia se rompido. Eu só queria te proteger, Zefinha. E nesse momento, enquanto a confusão aumentava e os murmúrios da multidão se tornavam gritos de pânico, um rugido ensurdecedor cortou o ar. A cabana em chamas desmoronou e por entre as chamas uma silhueta negra surgiu. Eu sou a conexão, o que seus olhos não viram. A figura se aproximou e Zefinha a reconheceu. Era a mulher que sempre apoiou a comunidade, qualquer coisa menos uma simples vizinha. Era ninguém menos que a avó de Zefinha. A verdade não pode permanecer oculta. As palavras dela cortaram o ar e o coração de Zefinha despencou. Vovó? O choque a atingiu. Como um soco no estômago. A mulher que acreditara ter perdido era a chave para decifrar todos os mistérios. Era ela quem poderia explicar tudo. E no meio do pânico, a dúvida se tornava um fardo pesado. O que mais ela tinha escondido? O que significava tudo isso para Zefinha e Eduardo? O futuro deles estava agora em um limbo sombrio. Zefinha olhou para o fogo e depois para seus amores. Estava prestes a entrar em uma tempestade de revelações. E ela sabia que nada seria como antes. As chamas estalavam ao fundo. E a figura de sua avó pairava sobre o caos, como um farol apagado em um mar de escuridão. Você precisa decidir, Zefinha. Ou você fica e enfrenta a verdade, ou corre e se esconde da sua linhagem. A voz de sua avó ecoou. E Zefinha percebeu que a escolha estava em suas mãos. O que ela realmente queria? A realidade estava prestes a desmoronar. E a única certeza que lhe restava era a incerteza do caminho a seguir. Mas então tudo mudou de repente. A figura de Europei começou a se contorcer, sua forma se desvanecendo no ar. E enquanto isso acontecia, um brilho intenso surgiu do chão, iluminando a cena com uma luz sobrenatural. A multidão ficou em silêncio. Os olhares fixos naquela transformação. Eu sou mais do que você imagina. Europei gritou, sua voz agora ecoando de uma maneira estranha, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Eu sou um guardião, não apenas deste legado, mas também do destino de todos vocês. Zefinha ficou paralisada. O que ele queria dizer com isso? Guardião? Destino? As palavras dele eram como garra de aço, apertando seu coração. O brilho começou a se intensificar e, de repente, uma face familiar surgiu dentro da luminescência. Clarice! Zefinha sussurrou. Logo as luzes se intensificaram e ela viu a irmã, não mais como uma mulher perdida, mas uma entidade resplandecente. O que está acontecendo? Eu não morri. Eu esperei, disse Clarice, a voz profunda e cheia de emoção. Estava me preparando para o momento em que a verdade emergisse. O legado não pode ser quebrado. E agora, Zefinha, é você quem deve decidir. A ilusão ou a verdade? A decisão se formava diante dela, mais pesada do que qualquer outra escolha. O que ela faria agora? Tudo o que acreditava estava prestes a se desintegrar. E enquanto a luz envolvendo Clarice se intensificava, Zefinha sentiu o chão tremer sob seus pés. Poderia ela realmente enfrentar tudo isso e descobrir o que estava escondido na escuridão? O destino de todos dependia de sua resposta. Zefinha estava presa na confusão de emoções, o olhar fixo na figura encapuzada que se apresentava como Europei. As chamas dançavam atrás dele, iluminando os rostos das pessoas em torno, refletindo medo e incerteza. O que ele estava realmente afirmando? O verdadeiro dono da fazenda? O herdeiro oculto? As palavras dele pareciam sacudir a própria estrutura do que ela acreditava conhecer. Filha, não ouça!
Ele está mentindo! Eduardo gritou, a voz tensa, sua mão se movendo para agarrar o braço de Zefinha. Mas a inquietude no rosto dele falava mais alto que as palavras. Havia algo mais. Ele sabia. Silêncio! Europei gritou, sua voz ecoando como um trovão. Eu não estou aqui para mentir. Estou aqui para revelar a verdade que você ignora. O coração de Zefinha disparava, como se um nó se formasse na garganta. Ela se virou para Eduardo, buscando uma resposta em seus olhos. O que mais ele escondia? Era tudo uma armadilha? O calor se intensificava com cada palavra de Europei. Você e seu marido nunca devem ter sabido, Europei continuou. Mas a propriedade que Eduardo possui não é apenas um pedaço de terra. É parte de um antigo pacto de família que une nossos destinos. Ele olhou nos olhos dela com um brilho intenso. E é hora de você saber que você mesma é parte desse pacto. Aquelas palavras ecoaram na mente de Zefinha como um trovão. Eu? O que você quer dizer? A confusão era avassaladora e a sensação de estar sendo puxada para um turbilhão a desorientava. Você foi escolhida para manter o legado, Europei declarou. Mas para aceitar, deve primeiro confrontar seu passado. Sua mãe não era quem você pensa. Ela fez escolhas que mudaram o curso de nossas vidas. Um espanto gelado subiu pela espinha de Zefinha. O que você está dizendo? Minha mãe! As memórias da infância começaram a se misturar, distorcidas. O que mais ela não sabia sobre ela? Ela fez um acordo, e não foi uma escolha fácil. E quando você se casou com Eduardo, selou um destino ainda mais complicado. As palavras de Europei reverberavam no ar, cada uma como um golpe. Qualquer erro cometido pode custar vidas. Antes que ela pudesse digerir aquilo, outro estrondo cortou o ar e a cabana em chamas começou a desmoronar ainda mais, liberando fumaça negra. E naquele momento de caos, uma voz baixa e familiar ressoou, sua presença imensa tomando conta do ambiente. Zefinha! A voz era cálida, mas marcante. Ela virou-se e viu ninguém menos que Dona Sônia. O que você fez? Você cavou a própria cova. Zefinha ficou paralisada, não entendia. Dona Sônia, o que você está fazendo aqui? Você sabia sobre isso tudo? Sobre minha mãe? E seu coração misturava-se com a confusão. Se eu não tivesse chegado rápido, a verdade teria vindo à tona quando menos esperávamos. A mulher olhou diretamente nos olhos de Zefinha. Você não é apenas a filha de uma vendedora de terras! Você é muito mais! Parem! Por favor! Eduardo soou quase desesperado. A situação estava fogosa e a tensão aumentava a cada segundo. Isto pode acabar em tragédia. No meio da confusão, uma explosão mais forte quebrou a conversa e as chamas se ergueram com mais força, desenhando sombras dançantes ao redor deles. As pessoas começaram a gritar, tentando correr. Zefinha, porém, estava em pé, a mente cheia de interrogações sobre tudo. O que realmente estava acontecendo? Era como se o terreno estivesse se movendo sob seus pés. Dona Sônia, que mistério é esse? O que vocês dois têm a ver um com o outro? Mas a resposta veio mais rapidamente do que ela esperava. Dona Sônia virou-se abruptamente e, com um gesto, puxou uma corrente que estava pendurada em seu pescoço. Se você deseja saber a verdade, Zefinha, olhe abaixo disso. E ao dizer isso, a corrente brilhava como fogo. A luz dela iluminou a face de Dona Sônia, revelando uma marca tatuada, um símbolo que fez o universo de Zefinha colidir. Ela é a verdadeira guardiã Zefinha,
declarou Europei, sua expressão endurecendo. Protetora da linhagem. Sua avó manteve o silêncio por muito tempo, mas a hora da verdade chegou. Zefinha não conseguia entender. O quê? Uivou, o peito explodindo de dor e confusão. Quer dizer que vocês dois estão lugados? E minha mãe, ela fugiu? Sim, disse Dona Sônia, a voz agora suave, quase uma súplica. E se você não aceitar esse legado, tudo que conhecemos pode ser arruinado. Você precisa decidir agora. Em uma fração de segundo, a terra parecia se abrir sob seus pés enquanto seu mundo desmoronava. Entre as chamas e a verdade revelada, finalmente Zefinha percebeu a lacuna. O que cada um escondia sobre os laços do passado. O que mais estava em jogo? E antes que ela pudesse formular uma resposta ou qualquer escolha, uma nova explosão irrompeu atrás dela, e tudo se tornava obscuro. O último pensamento de Zefinha, antes de tudo desmoronar. O que o futuro guardaria para ela e os que amava. O presente já não parecia ser suficiente. O que seria do legado que agora carregava? Zefinha estava cercada pelas chamas, a fumaça invadindo seus pulmões. Seu coração acelerava, enquanto ela tentava processar a verdade que se desdobrava diante de seus olhos. A figura da avó, revelada como a guardiã de segredos, iluminava a escuridão com sua presença. A vida de todos vocês depende do que você decidir agora, Zefinha, disse Dona Sônia, a voz firme, mas cheia de preocupação. Eu não posso simplesmente aceitar tudo isso. Minha vida foi uma mentira! Zefinha gritou, as emoções a dominando. O calor das chamas refletia a turbulência em seu interior. Eduardo, com os olhos arregalados de horror, tentou alcançá-la. Zefinha, vamos sair daqui! Sua voz soou, mas uma parte dela queria ficar, queria entender, queria confrontar essa torrente de mentiras e segredos. E se eu precisar confrontar isso? E se eu quiser fazer isso por nós, por aqueles gênios? O eco da sua determinação e fragilidade ressoou no ar pesado. Clarice, a irmã que pensou ter perdido, surgia como uma memória viva. Seja corajosa, Zefinha. Você pode reverter tudo isso. O legado pode ser restaurado, mas você precisa ser forte. O brilho em seus olhos parecia uma luz que guiava a Zefinha através da caos. Então, a verdadeira luta começou. Zefinha virou-se, encarando Europei. A intensidade de sua verdade agora mais forte do que o medo das chamas. Se você tem poder sobre isso, então me mostre. Me mostre como isso pode ser consertado. Porque eu não vou mais ser uma marionete nas suas tramas. Sua voz explode. A coragem tomando forma num momento de verdade. A multidão ao redor estava em frenesi. As pessoas murmurando, algumas em choque, outras assustadas. Mas ali, no centro do fogo, Zefinha sentiu um propósito. De repente, uma explosão de luz envolveu a cena, fazendo todos se afastarem. Uma energia vibrante pulsava a partir da corrente de Dona Sônia, e um silvo profundo cortou o ar. Você é a chave, Zefinha. Enfrentar a verdade não significa só aceitar, mas escolher o que você deve fazer com ela. É hora de quebrar os ciclos. Dona Sônia estava agora em estado de transformação e as chamas a envolveram como se fossem aliadas. Sem hesitar, Zefinha avançou à frente, o coração ardendo de determinação. Eu escolho a verdade e eu escolho proteger aqueles que amo, gritou. E as chamas pareciam responder, se curvando ao seu redor, como se fossem uma extensão de sua própria força. Com isso, a multidão começou a se unir. Um murmúrio de apoio se espalhou. Nós estamos com você. As vozes se misturavam, criando uma onda de coragem e unidade. A estrutura da cabana começou a desmoronar, mas ao invés de medo, havia uma nova esperança.
Diante daquela cena intensa, Zefinha olhou para Eduardo. O amor que tinha por ele era forte, mas agora estava misturado com a dor das mentiras. Não posso mais viver nas sombras, Eduardo. Precisamos enfrentar isso juntos, ou não estaremos juntos de verdade. Ele assentiu, a resolução se formando em seus olhos. Estou com você, Zefinha. Sempre estarei. E ali, em meio ao fogo, eles decidiram lutar por um futuro que valesse a pena. A verdade poderia ser dolorosa, mas uniria a todos em uma nova era. E assim, enquanto a estrutura desmoronava, uma luz intensa emerge, simbolizando um novo começo. Enquanto tudo girava ao seu redor, Zefinha sabia que estava prestes a enfrentar muito mais do que apenas o edifício em chamas. Ela estava prestes a se confrontar com o que realmente significava ser uma guardiã do legado. Mas o que isso significava para ela? A história ainda não estava totalmente escrita. Havia um futuro cheio de incertezas, mas uma coisa era certa: Zefinha não recuaria. E agora? Se você gostou dessa história e não quer perder as próximas, se inscreva imediatamente no canal para não perder as novidades incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.